Olá! Esse aqui é um vídeo falando sobre um tema atemporal, o amor. E ele fala, especialmente hoje, sobre o papel do homem. E isso torna ele não apenas temporal, mas talvez fora de moda para algumas pessoas. Como assim o papel no amor? Cada um inventa o amor como quiser. Olha, veja bem, não é o que fala boa parte da tradição espiritual do mundo, e em especial a Kabbalah. E a gente vai investigar um pouquinho do que a Kabbalah fala sobre o amor. E com isso a gente não quer, de alguma maneira, sair decretando uma lei universal sobre como se deve amar. Então, quem se identificar com isso, maravilha. Quem conhecer caminhos diferentes, alternativos para o amor e quiser buscar esses outros caminhos, também tudo bem. O que eu acho importante frisar é que a Kabbalah, ela entende que o amor é algo que se planta, se constrói e se nutre através do serviço. Que para a Kabbalah a gente ama as pessoas às quais a gente se dedica, aonde a gente coloca a nossa atenção, o nosso esforço. Isso faz surgir, isso faz brotar e isso alimenta o amor. E eu sei que isso não está muito na moda. A gente está sendo ensinado a consumir, que a gente tem que fazer o que é bom pra gente, pro nosso bem, e que a gente tem que ter ganhos. E ok, se o teu pensamento for esse, ok, eu sugiro que ainda assim, se seu pensamento for esse, que você assista esse vídeo. De repente ele tem algo que pode nutrir seu pensamento. Ou, quem sabe, estamos plantando uma semente para que você, eventualmente, pense diferente. Quer você esteja certo, quer você esteja errado. Agora, o que eu estou tentando falar nessa introdução, e a gente já vai para o assunto principal, o que eu estou tentando falar nessa introdução é que o ponto de vista da Kabbalah que a gente está apresentando aqui, ele não é necessariamente o ponto de vista da moda. Agora, quem disse que a moda é o mais saudável para o humano? A gente está indo aqui para um caminho, para o amor, que funcionou para muitas e muitas gerações e que tem funcionado para muitas e muitas pessoas hoje, mesmo que pareça um pouco fora do que se aprendeu até hoje. Um homem deve amar sua esposa como a si mesmo e respeitá-la mais do que ele próprio. Uau! Eu sei que isso é um pouco chocante para muita gente, mas o casamento na Kabbalah, ele é visto como uma união em que as duas pessoas se tornam um. Essa é a busca, segundo a Kabbalah. Uma união nesse grau. E para que essa união possa acontecer, antes do amor precisa vir o respeito. Então, quando fala amar como a ele próprio, ou seja, é fundamental que a pessoa se ame e ela ama a sua esposa como a si mesmo. Maravilha! Agora, na hora de respeitar, você tem que ter um foco tão alto de respeitar a sua esposa, que você respeita ela antes de respeitar a si mesmo. Isso não significa que você deixa se desrespeitar, mas antes de você respeitar aquele impulso teu, você vê se você está respeitando ela. E isso tem um motivo claro para vir antes do amor. Pelo seguinte, não dá pra gente falar assim, eu amo tal pessoa. Primeiro porque falar eu amo é muito barato, né? É só falar. Mas eu amo tal pessoa, mas eu não respeito ela, isso não é viável. O que é viável é você respeitar e depois aprender a amar. Então, primeiro, o marido, já que a gente está falando mais do papel do homem hoje, primeiro o marido precisa respeitar a esposa.
E depois de ter o respeito, aí sim ele pode dizer que ele ama. Para não cair naquele caso, né, de o cara mata a mulher e fala, não, mas eu matei por amor. Não, isso não é amor. Primeiro você respeita, depois você ama. O Abraham Tversky, que é um rabino que eu admiro muito, ele fala disso, né? O cara ama tanto o peixe que ele vai lá e come o peixe. Não, ele ama o prazer que ele tem ao comer um peixe saboroso, é isso que ele ama. Ele não ama o peixe. Então, se você ama a esposa, que você tenha muito prazer com ela, mas antes disso, que você respeite ela. E que você diga a ela que você ama ela muito, mas antes disso, que você respeite ela. A gente está falando aqui de um rio. Um rio precisa de água, claro que precisa. Mas o rio precisa também de margens. E o respeito são essas margens. Se você tem o respeito, você tem os limites através dos quais o amor pode fluir. Ou no caso de uma árvore, de uma planta, você tem o xilema e o floema. Basicamente você tem o caule, que é uma estrutura através do qual a seiva pode correr. A seiva é o amor, o caule, os limites são o respeito. E aí você pode ter uma flor, uma planta, uma árvore linda. Basicamente nós homens, a gente gosta daquilo no qual a gente investe energia. No caso dos relacionamentos, e mais ainda no caso de um casamento, quanto mais a gente investir energia, a gente acreditar nessa relação, a gente cuidar da outra pessoa, mais a gente vai amar. E entende uma coisa, a grande maioria das mulheres, especialmente aquelas que estejam bem resolvidas e em paz consigo mesmas, elas vão amar um cara que realmente ama elas. E por amar eu estou falando de serviço. Eu estou falando de alguém que saiba respeitar ela, de alguém que enxergue ela e alguém que mesmo enxergando ela com qualidades e defeitos, vá saber amá-la de fato, com respeito, com verdade e com serviço. Servir ao próximo, servir a mulher. A grande maioria das mulheres vai estar feliz em uma relação em que ela esteja com uma pessoa que realmente reconheça ela e sirva ela. Isso já é uma boa base para um casamento e fala muito sobre a postura que um homem deveria conseguir. Isso não é para quem quer, isso é para quem consegue assumir numa relação. Gente, se você ouviu um sininho aqui tocando durante a gravação, foi essa moça aqui, que é minha gata, Helena. Ari Kadosh foi um grande cabalista que viveu em Tzfat. E o Arizal, como ele é conhecido, Rav Luria, ele fala pra gente que a Torá não fala nem para um homem, nem para uma mulher. A Torá fala para uma pessoa que é a combinação dos dois. E que essa combinação é constituída por partes diferentes. Olha essa história aqui. O Abrão chegou para Sara e falou: Sara, eu caso com você, mas eu quero deixar bem claro que eu sou o cabeça dessa relação. E a Sara falou: Abrão, não tem problema, você é o cabeça e eu sou o pescoço. Essa anedota, ela pode ilustrar bem que sim, masculino e feminino têm funções diferentes e complementares. O masculino na Kabbalah, seja na mulher ou no homem, tem a ver com a expansão, enquanto o feminino tem a ver com dar forma. Naquele exemplo do rio, a água seria o masculino, porque a água flui. E o feminino para Kabbalah seriam as margens. A mesma coisa no exemplo da árvore. Quando a gente tem o caule, ele está dando uma forma, é o feminino. Para quê? Para que o princípio masculino possa fluir. Tem uma peça do Milan Kundera
chama Jacques e seu amo, fazendo spoiler aqui. No final da peça, o amo, na verdade, ele tá meio perdidão, assim, porque eles passaram, né, por um monte de peripécias. O Jacques sempre, apesar de ser um homem de poucas posses e pouco estudado, ele sempre se dando bem. E o amo é um grande erudito, de muitas posses, mas sempre tudo muito duro para ele. No final da peça, o amo vira pro Jacques e fala: Jacques, para onde vamos agora? E o Jacques fala: vamos para frente. Aí o amo pergunta: mas aonde é para frente, Jacques? E o Jacques fala: para frente é para todos os lados. Em outro momento da peça, o amo está conversando com o Jacques e fala assim: porque eu tenho o poder. Esse o amo, né? Tem o poder. E o Jacques fala: mas eu, meu senhor, eu tenho algo muito mais interessante. Eu tenho a influência. E por que eu estou contando dessa peça do Milan Kundera? Porque fala tão bem dessas funções complementares. Uma função que pode estar mais ligada à força e à expansão, mas uma outra função tão vital quanto, que é como direcionar essa força e essa expansão. E assim que são descritos masculino e feminino na Kabbalah. Imagina que o cara tem uma fábrica e ele é muito eficiente em produzir uma comida que seja cancerígena. Seria melhor que ele fosse muito ineficiente em produzir uma comida cancerígena. Somente o princípio masculino usado sozinho, o cara pode continuar produzindo aquilo, produzindo. Precisa do princípio feminino para dar forma, para falar para ele: ei, isso que você está produzindo não é bom para as pessoas, não é legal. Antes de você querer crescer e fazer e se tornar grande, antes disso, vamos direcionar, vamos de repente produzir algo saudável e que seja socialmente bom. A verdade é que são inúmeros os exemplos de combinação de masculino e feminino, até porque tudo é combinação de masculino e feminino. Na Kabbalah, dentro dos relacionamentos, o que seria meio óbvio de se deduzir, se atribui o masculino principalmente ao homem e o feminino principalmente à mulher, embora ambos sejam combinações de ambos. Então, dentro da Kabbalah, o masculino tem essa função expansiva e o feminino tem essa função de atribuir forma. E por isso que o feminino está tão ligado à sabedoria. Existe um grande sábio do Talmud chamado Hillel, e ele fala o seguinte: aquilo que você não quer que a outra pessoa faça para você, não faz para outra pessoa. Ou seja, o Hillel está lembrando a gente que muito do amor a gente pode expressar não fazendo o que é ruim para o outro. Por exemplo, não reclamando de tudo, não apontando os defeitos o tempo inteiro, selecionando bem quando você vai reclamar de uma coisa, ou se queixar, ou puxar uma DR. Porque não adianta, mulher nenhuma quer um cara que fica reclamando de tudo e apontando todos os defeitos dela, porque sim, a sua mulher tem ou vai ter defeitos. Todas as pessoas têm. Mulheres ou homens têm defeitos. Seres humanos têm defeitos. E ninguém precisa de alguém que fique apontando ou reclamando sobre os defeitos o tempo inteiro. O que é diferente de alguém que nos ajude a crescer, que mostre que há caminhos melhores, de uma maneira preferencialmente gentil. Mas é simples assim que o Hillel falou: aquilo que você não quer que o outro faça para você, não faz para o outro. E o rei Salomão, mais uma vez, ele falou: você pode pensar que uma casa é construída com pregos, martelos, serrote. Não. Uma casa é construída com sabedoria. Na verdade, ele está falando da mesma coisa de uma maneira diferente. Porque uma coisa é a inteligência. A inteligência, ela está muito ligada à capacidade analítica.
Então ela tende primeiro a separar, porque a gente consegue analisar as coisas nos detalhes com inteligência. Segundo, ela tende a racionalizar. Ela tende a olhar muito para o pequeno, para o detalhe, o que está certo, o que está errado, e tá. Já ouviu aquela conversa? Você prefere ganhar uma discussão ou ter amigos? Porque é nesse caminho do ter amigos que vai a sabedoria. Dizem que a pessoa inteligente, ela ganha qualquer discussão. Já a pessoa sábia, ela escolhe em qual discussão ela quer entrar ou não. E uma casa é construída com sabedoria. Não é discutindo os detalhezinhos de quem tem razão, mas é sabendo para que a gente está conversando. No final das contas, quando você conversa com uma outra pessoa, ou é para aprender algo, ou para trocar algo, ou para semear a paz, não para ficar nas discussõezinhas. Então, essa dica do Rei Salomão é preciosa. Uma maneira da gente construir um bom lar e um bom relacionamento, mais do que com a inteligência, a astúcia e querendo ter razão, é sendo sábio. Lembrando que no final das contas a gente quer estar bem, o outro quer estar bem e vamos semear isso. A importância de que essas relações sejam boas e pacíficas para Kabbalah é muito grande. Tão grande que Deus é considerado o marido e nós, a humanidade, somos considerados a noiva. No sentido que nós recebemos a presença divina e tentamos manifestar nesse mundo, como uma mulher recebe de um homem e gera nesse mundo. Ou seja, no microcosmos, a Kabbalah entende que uma boa relação entre masculino e feminino é o que pode, de fato, gerar paz e abreviar a vinda da era messiânica. Eu queria ler um trechinho aqui sobre essa combinação entre duas polaridades diferentes, necessárias, complementares. Isso está no Likutei Sichot, volume 5. Matéria e energia são dois opostos. Para energizar um pedaço de matéria, você precisa de um fluxo constante. Existência e o nada também são opostos. Para manter o mundo existindo, você precisa de constante renovação. Céu e a terra também podem ser dois opostos. E para você trazer para a terra a espiritualidade, você precisa de um esforço constante. Mulher e homem também, em muitos sentidos, são dois opostos. Por isso, a construção do casamento nunca pode terminar. Na verdade, é constante o trabalho, o esforço que a gente faz para construir uma relação. Mas é justamente desse esforço, dessa busca, que se nutre o nosso amor. E o nosso amor se nutre também de um bom beijo. Porque dentro de uma pessoa, um bom beijo é aquilo que consegue combinar razão e emoção ao mesmo tempo, e a gente consegue combinar o ser ou não ser ao mesmo tempo. Isso dentro de uma pessoa. Imagina um bom beijo unindo duas pessoas para serem maiores que elas mesmas. Então, que você encontre muito amor na sua vida, que você saiba servir ao outro com respeito ao outro e a si mesma, a si mesmo, e que nesse caminho sejamos todos sempre abençoados. Muito obrigado pela sua presença. Para continuar recebendo conteúdo ligado a Kabbalah, a relacionamento, a amor, clica aí no sininho para o YouTube te avisar, se inscreve no canal e para dar aquela força para nós, um like é muito bem-vindo. Até muito breve,
Ahavá, amor, ve shalom, e paz, integridade.